Olá, bem-vindos a mais um Fique por Dentro do Mercado com a Brain. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o mercado horizontal de Goiânia e região metropolitana. Estamos falando de 20 cidades, contando com a capital. Falaremos um pouco sobre o terceiro trimestre de 2020 e o que aconteceu durante esse período de pandemia e nos 3 primeiros trimestres do ano. Sabemos que o nosso mercado, o mercado horizontal, basicamente não tem recursos de financiamento das instituições financeiras do país. Acaba sendo apenas o autofinanciamento, né? Com isso, não temos todos aqueles números de aumento do SBPE, do próprio fundo de garantia para os imóveis mais econômicos. Não temos aqueles números que são números muito interessantes que podemos analisar do terceiro trimestre, crescimentos de 70% no número de financiamentos, aumento do volume, aumento também do número de unidades do fundo de garantia para as linhas econômicas do governo, como no caso da Verde e Amarela, né, do programa Casa Verde e Amarela do governo federal. Mas, mesmo esse mercado não sofrendo grande impacto, não podemos deixar de falar da diminuição dos juros. A diminuição dos juros, ela chega a todas as nossas esferas dentro do mercado de imobiliário. Vamos analisar o seguinte: estou falando de uma taxa Selic de 2% ao ano. Com isso, o empresariado, aquele urbanista, tem uma maior facilidade de crédito para desenvolver os seus produtos. Automaticamente, o seu consumidor também vai pedir para ele uma menor taxa de juros no financiamento, mesmo que esse financiamento seja a longo prazo, 144 meses, 180 meses, 240 meses. É interessante a gente verificar com isso o outro lado da moeda. Aqueles que estavam com capital na ciranda financeira ou em algum tipo de mercado financeiro com taxa de juros alto, estava realmente valendo a pena. Esses podem vir para esse momento para algo que já os nossos avós diziam, que era: quem compra terra não erra. Com isso, podemos perceber que existe uma entrada de novos compradores, investidores, vamos dizer assim, que estavam com seu capital no mercado financeiro e vão para o mercado imobiliário para compra de terreno. Esse terreno pode desenvolver um produto para locação ou um produto para venda. O que eles querem efetivamente é uma valoração do mercado para que ele consiga ganhar alguma coisa com a estabilidade e a segurança que só o mercado imobiliário pode trazer para ele. Com isso, vamos falar de mais um item de macroeconomia que é super importante, que são as gerações de emprego. Sem sombra de dúvida, durante o período da pandemia, o Brasil sofreu com os empregos formais. Perdemos em algum momento algo próximo a 1.200.000 empregos formais lá por julho, agosto. Depois disso, houve um crescimento no número de novos empregos formais, e aí, se a gente pegar o saldo, estamos próximos a 500.000 negativos. Boa parte desses empregos recuperados da indústria, de maneira formal, veio da nossa indústria, da indústria imobiliária. Com certeza, geramos um grande número de empregos, um saldo positivo, seja no país, seja no estado de Goiás e até mesmo na região metropolitana de Goiânia. Diria para vocês que hoje nós fomos responsáveis nessa recuperação do emprego formal entre 25% e 30% dessa totalidade de empregos gerados. Para finalizar as informações sobre emprego, vou dizer para vocês que nós estamos com Goiânia entre as 10 cidades do país que mais produziram empregos formais, estando positiva no saldo de empregos. Para relembrarmos um pouquinho de que mercado estamos falando, vamos falar alguns dados de sociodemografia da capital e região metropolitana. Dia 31 de dezembro de 2019, Goiânia tinha em torno de 1.495.000 habitantes. A região metropolitana girava em torno de 1.070.000 habitantes. Olha só, eu estou falando da junção
da capital e da região metropolitana em mais de 2,5 milhões, 2.550.000 habitantes morando nessa região. Sendo que a capital cresce 50% a mais o número de habitantes do que a média nacional. Mas temos cidades, por exemplo, na região metropolitana, que crescem, pasmem, perto de 5% ao ano o número de habitantes em suas cidades. No mercado horizontal, tivemos um ano de diminuição de oferta final. Como a gente verifica isso? Primeiro, os lançamentos. Tivemos um trimestre, por exemplo, com 0 lançamento na capital e na região metropolitana. É lógico, isso aconteceu por um motivo. Os primeiros 40, 60 dias da pandemia nos trouxeram um impacto muito grande. Pisada no freio, redução dos lançamentos, vamos ver o que vai acontecer. Então, esse ano foi um ano marcado pela redução efetiva dos lançamentos, mesmo que no último trimestre já houve alguns lançamentos, uma retomada no número dos lançamentos. Durante esse período, lançamos aproximadamente 675 unidades em 5 empreendimentos, terceiro TRI de 2020, o que foi muito alto perto dos outros trimestres do ano. Então, realmente, nós estamos já há algum tempo, já de 2019 também já veio acontecendo isso, 2018, nós estamos com um consumo do número de unidades da oferta final, o que mostra o equilíbrio que o mercado está buscando, pois sofreu com uma grande quantidade de lançamento próximo aos anos de 2013, 14, 15 e até mesmo 16. Com isso, então, o próprio mercado hoje vem se equilibrando, se equalizando para resolver alguns problemas do passado. Agora vamos olhar os números das vendas. Realmente nós tivemos uma melhoria no nível de vendas no terceiro trimestre de 2020. Quase 27%, até um pouquinho acima de 27% de aumento proporcional ao segundo trimestre desse ano. Temos aí um total de quase 2.150 unidades vendidas na capital e região metropolitana. Isso ainda traz um ano com um número de vendas inferior a 2019. Mas vamos esperar que tenhamos uma surpresa também positiva com aumento de vendas no último trimestre desse ano para poder tentar equalizar ou chegar próximo ao que foram as vendas de 2019, pois foi o melhor ano em nível de vendas dos últimos anos na capital e na região metropolitana. Sobre o estoque, ou seja, sobre a oferta final de lotes em posição primária, ou na mão dos loteadores e urbanizadores, quebramos a barreira das 10 mil unidades. Estamos com 9.977 unidades até o final do terceiro trimestre de 2020. Isso é o menor número da série histórica, de quando a gente começou a fazer um monitoramento e um mapeamento. Se olharmos alguns anos atrás, e não muitos anos atrás, quando começamos a fazer o mapeamento através da Brain, tínhamos próximo a 19.900 unidades de oferta final. Então houve uma redução, isso vem já há 2 anos ou mais, mas só nesses primeiros 3 trimestres reduzimos próximo a 40% o nosso estoque na região metropolitana e também na capital. Isso é muito importante para a gente começar a produção de novos loteamentos, novos condomínios. Como bem sabemos, esse é um mercado que o Greenfield demora muito tempo. As aprovações, tudo isso é muito demorado. Então, é importante que as empresas recomponham-se para a produção de produtos novos e de novos lançamentos. Com essas informações, vamos terminando o nosso bate-papo de hoje. É muito importante a gente verificar que houve sim uma queda e uma recuperação do mercado. Em nível de venda, podemos perceber que tanto quanto o mercado vertical, o mercado horizontal foi para o econômico, que é o necessidade, também para o desejo, para os demais segmentos do nosso mercado. Então, o público, de maneira geral, buscou a unidade familiar horizontal, principalmente,
principalmente pensando, poxa, e agora na pandemia, será que eu vou ter uma melhor fruição no meu imóvel? Meus filhos vão poder ter um quintal? Então houve essa procura. Da mesma maneira que houve uma procura por imóveis que tenham mais suítes ou mais banheiro, também houve um aumento em torno de 20% da procura de imóveis horizontais nos centros que dão essa possibilidade, como é o caso de Goiânia. Por isso, queria agradecer a oportunidade desse bate-papo e convidá-los para que no próximo trimestre nos vejamos novamente para poder saber um pouco mais de como é que finalizou o ano 2020 nesse mercado super importante que é o mercado horizontal de Goiânia e região metropolitana. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.